Fala galera, beleza? Estamos aqui agora com a segunda aula. Eu fiz algumas modificações no programa para ficar mais didático, beleza? Então primeiro vamos mostrar como que vai funcionar o programa de CLP para depois a gente fazer as telas do INCC, tá bom? Então, ó, é um sistema bem simples. É uma bomba de poço que joga num reservatório e aí liga a bomba no nível mínimo e desliga com o nível máximo. E aí tem a opção manual automático. Então aqui, ó, a gente usou como se fosse uma seletora, né? Duas posição para fazer o automático. Então em automático ele vai receber o comando e já vai ligar. E em manual ele tem um botão liga e desliga, tá bom? Então esse primeiro bloco, network aqui. O segundo network eu fiz os cálculos para simular o nível do reservatório, então ele subindo e ele descendo, tá bom? Então aqui a gente tem os níveis em porcentagem para a gente poder mostrar lá na tela. E o terceiro é o automático, então é o relé de nível, como se fosse assim: chega no mínimo liga, chega no máximo desliga, tá bom? Bem simples o programa. Então vamos lá para a tela de WinCC. E aí agora vai aqui a primeira dica de ouro, tá bom? Antes de vocês continuarem com esse curso, eu peço que vocês pausem o vídeo e primeiramente leiam dois artigos da ISA, tá bom? O que acontece? A ISA é um órgão internacional e ele, ao longo de, sei lá, X anos aí, eles estudaram como que eram desenvolvidas as telas de HM, né? E que aí são as telas de operação, e eles viram e eles determinaram que existe um padrão ideal para a coisa. O que isso traz? Depois que vocês lerem essas duas apresentações aí, que não é a norma completa, é só um compilado, é só um conceito, tudo bem? O que isso vai dar? Isso vai abrir a mente para vocês, mostrando que quando se trata de escada de telas de HM, o menos é mais simples, tem que ser. Você não pode distrair o operador para coisas banais. Então tem muita gente que gosta de colocar lá quando o motor ligado que ele está girando o eixo. Isso aí é um ponto de atenção. Então, ao invés do operador estar focado em olhar problemas na tela, aquele movimento na tela acaba chamando a atenção dele e distrai ele para a operação. Então, pô, essas duas apresentações aqui, ó, foi a virada de chave para mim quando eu desenvolvo essas telas. Tudo bem? Então, eu vou deixar os dois links aqui embaixo. A ISA tem uma divisão em São Paulo, tudo bem? Eles têm até treinamentos e tudo mais. E aqui eles dão os dois conceitos. Então é essa introdução à norma e temos essas boas práticas aqui. Os dois são bem parecidos, tá? Abordam os dois conceitos, mas é interessante você ler isso. É rapidinho, beleza? Então pausa o vídeo, dá uma olhada e a hora que acabar volta aqui, beleza? Agora vou para uma segunda dica para você que quer se especializar e tudo mais. Todos os supervisórios eles já têm desenhos padrões, tudo bem? Então existe um software que chama Symbol Factory Universal, que ele já está na versão 3.0, tudo bem? Esse software ele é bem carinho, né? Então $595. Esse software ele contém muitas imagens, tudo bem? Muitas imagens aí de, por exemplo aqui, ó, de militar, médico, ele tem mapas e bandeiras, tem muitas coisas aqui. E ele já vem as imagens, você consegue também redimensionar, você consegue colocar se ela tem sombra ou não, consegue trocar a cor dela. E aí o bacana, você faz tudo isso daqui, monta a imagem do jeito que você quer. Aí você pega essa imagem, você exporta ela, tá?
eu geralmente sempre trabalho com SVG. O SVG é um formato aí de imagem tipo vetor. Então quando você amplia ele, ele acaba que não perde a qualidade, entendeu? Então, só que ele tem vários aí, tem em XAML, tem JPG, PNG quando você precisa do fundo transparente. Enfim, ele tem uma série de imagens que podem te ajudar. Eu geralmente não uso, tá bom? Mas eu já uma vez cheguei a trabalhar com esse aqui. Pô, é bem bacana as imagens dele. Você vai ver que existem imagens no WinCC, só que elas são bem limitadas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então aqui a gente tem a primeira tela, tudo bem? Vamos apagar essa daqui. Nesse primeiro momento eu vou abordar os itens para vocês entenderem, e no segundo a gente já mete a mão na massa, tá? Por que é interessante a gente abordar os itens? Para vocês saberem o que existe. Eu não vou passar detalhado sobre cada item, é só o que ele faz, beleza? Então vamos lá. Começando aqui por cima em Options, temos o mouse, que é esse comum para você poder selecionar. Temos esse aqui que é o carimbo. Então, quando eu selecionar a opção carimbo e, sei lá, pegar um elipse aqui, ó, quando eu for apertando, toda vez que eu apertar, ele vai fazer um. Eu geralmente não gosto, tá? Eu geralmente venho aqui, ó, eu tiro a opção aqui, tá bom? E por quê? Porque eu faço um, depois eu vou naquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, beleza? Segunda opção, terceira opção, desculpa. O WinCC, ele consegue interagir com o Windows. Então a gente consegue buscar vários itens dentro do Windows que trabalham via ActiveX. Para quem é do Internet Explorer mais antigo, tem muita coisa implementada via ActiveX, né? Então, um exemplo aqui, a gente pode mostrar que tem N funções aqui, ó. Posso abrir o Windows Media Player, enfim, tem uma série de itens, tem um slider, né? E então tem essa aba do ActiveX. Eu geralmente nunca uso essas opções porque minhas aplicações são mais simples, tudo bem? Mas tem você pode fazer o que quiser com o SCADA, uma vez que ele tem essas integrações. Vou mostrar para você. A segunda é o .NET, que é o .NET, que a maioria das coisas do Windows são desenvolvidas em .NET. Então eu tenho o gráfico do Windows, eu tenho o checkbox do Windows Form, eu tenho várias opções aqui que eu posso resgatar, tudo bem? E aí o WinCC tem a capacidade de trabalhar junto com o Windows, beleza? E tem os custom.NET. O que é isso aqui? É possível você desenvolver uma biblioteca em DLL, desenvolver um DLL em C, C++ aí, e você integrar isso com o SCADA, entendeu? Então, com essa parte de custom aqui, tipo, abre a possibilidade para você fazer não tudo, mas quase tudo dentro do SCADA, beleza? Essa quarta opção aqui, ele mostra os ícones maiores ou ele mostra assim por linha, tá bom? Com o nome. Essa quinta opção aqui, Classic Default, vou pegar um exemplo, um elipse aqui, ó. Eu venho aqui, tudo bem? Puxei, clico e carrego para cá. Então, imagine que eu tenho uma elipse assim, ó, certo? Quando esse aqui clássico, ela vai vir no estilo padrão. Então ela vem o fundo e uma borda só, beleza? Quando eu mudar para Style e Designer, você vai ver, a hora que eu puxar o elipse, olha o jeito que ele veio, ó. Tá vendo? Ele já vem com uma cor diferente, ele vem com uma borda diferente, e nesse caso, essa parte cinza mais escura aqui é a sombra, tá? Então o que acontece? O WinCC tem a capacidade de você desenvolver um estilo, beleza? E toda vez que você puxar um ícone desse daqui, ele já vem no estilo, entendeu? Eu geralmente não uso,
beleza? Isso aí vai ficar para talvez umas aulas mais avançadas. Então, eu uso sempre clássico, tá bom? E vamos lá agora. Então, eu tenho linha, tá bom? Ó, tenho linha. Eu tenho polígono. O que é o polígono? Eu faço várias linhas, tudo bem? Quando eu estou na última opção, quero parar aqui, eu clico direito, tá? Não se... beleza. Então, aqui, ó, temos os pontos. Eu consigo mexer cada ponto, entendeu? Então, não se preocupa muito se você quer desenhar alguma coisa, um ponto saiu fora, continua desenhando, chega lá no fim, e aí depois você só vem corrigindo, tá bom? Temos o polígono, que é a linha, só que aqui ele... aqui. Ó, ele faz uma área. Então, cheguei aqui no final, cliquei direito, ele pinta a região. Temos o elipse, né? Então, eu posso fazer ele oval ou ele redondo, igual circular. Temos um segmento de elipse. Então, o que acontece? Ó, eu consigo fazer uma elipse e consigo fazer do jeito que eu quero, tudo bem? Com ângulos, enfim, para que eu consiga desenhar, beleza? Eu tenho segmento de círculo, eu tenho um arco elíptico. Então o que é? É a mesma coisa da elipse, só que ele não é preenchido no meio, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, e eu consigo puxar ele e fazer contorno. Eu tenho um arco circular, que é a mesma coisa do círculo, só que não tem não é preenchido o meio aqui. Eu tenho um círculo, nesse caso aqui é o círculo. Aqui eu usei elipse, mas pode ser elipse ou círculo, dá para fazer com os dois. Eu tenho um retângulo, então quando eu quero fazer um quadrado é a mesma coisa, ou eu faço retângulo, beleza? Eu tenho um conector. O que é esse conector? Às vezes você está fazendo um fluxo e tem, um exemplo, eu tenho esse círculo e ele entra dentro de um quadrado. Quando você faz o conector, você automaticamente mexeu, ó, o próximo item, ele redimensiona a linha, tá bom? Beleza? Isso é o conector. É interessante quando você está mexendo, faz muita coisa. Eu geralmente não gosto de usar, porque essa linha, ó, eu às vezes gosto de deixar essa descida aqui mais centralizada, então eu não consigo fazer isso aqui. Tá vendo? Ela já desceu e veio reto. Enfim, pode se usar. Esse text field é quando você quer ter um texto fixo. Então, o meu texto só vai estar escrito. Beleza? Aqui eu não consigo aumentar. Mais para frente, quando a gente for... a caixinha está no mesmo nome do texto, ó, no caso text, tá vendo? Mas é possível a gente aumentar. Beleza? Segundo, Graphic View. O que acontece? Dentro desse Graphic View, a gente consegue, eu puxo um quadrado, tá vendo? E dentro desse Graphic View eu consigo colocar uma imagem fixa, tá bom? Imagem estática. Então, exemplo, você pode ver que aqui não tem uma imagem. Então, geralmente se coloca o Graphic View, que é uma forma gráfica, beleza? Que é depois a imagem, e aqui dentro depois eu consigo colocar, enfim, tudo. Depois a gente vai mostrar uma outra opção de Graphic View. E eu tenho, deixa eu apagar agora essa opção aqui, tá bom? Essas que eu desenhei. Eu tenho, agora, por exemplo, você quer fazer um desenho ali que você tem uma planta lá de gás encanado, certo? Então você pode desenhar os tubos, tá? Nesse caso aqui, ó, esse pipe, tá vendo? Ó, eu posso fazer todo o circuito do tubo. Quando chegou na onde que eu quero finalizar, eu clico com o botão direito, ó, pum. Ele fez. Mesma coisa da linha, só que ele é mais bonito, tá vendo? Ó? Ele é em formato de tubo. Como se fosse a polyline, tá bom? Temos temos a derivação em x, em mais, né? Caso você tenha uma derivação. Eu tenho a derivação em t. Então, por exemplo, eu tenho uma mais aqui, ó. Às vezes eu posso ter um tubo que entra aqui e sai para 3 lugares, né? Ou eu tenho um tubo que entra aqui e sai para 2 lugares. Então, entrou aqui e saiu para 2. E eu tenho a curva. Então, é possível eu fazer essa curva aqui, ó, do jeito que eu quero.
quase semelhante àquele do elipse. Lembra? Ó, porque eu posso fazer aqui, ó, elipse, tá vendo? E eu preencho do tamanho que eu quiser, tanto para um lado quanto para o outro lado, beleza? Então, esse aqui é uma forma. Aqui nos objetos básicos, vocês podem ver que são coisas que a gente usa que geralmente que vão ser estáticas, tudo bem? Esse conceito de estático pode ser um pouco errado agora. Por quê? Porque a gente consegue fazer alteração com esses objetos, tá bom? Então, não é que eles são estáticos, mas mais para frente a gente vai ver que juntando vários deles, eu posso criar o meu próprio, sei lá, o meu próprio mostrador de velocidade RPM de um motor, exemplo. Entendeu? Eu junto vários deles, desenho bonitinho e aí depois eu só vou usando as funções, agrego tudo e aí eu tenho o meu mostrador de RPM, beleza? Então mais pra frente a gente vai abordar todas as características que eles têm, tá bom? Então, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal também para não perder outros vídeos, tudo bem?